No centro histórico de Diamantina, a 290 quilômetros de Belo Horizonte, a casa do intendente dos diamantes, Manuel Ferreira da Câmara Bittencourt-Içá, é um dos patrimônios mais importantes do período colonial mineiro. Construída no século XVIII e tombada pelo IPHAN, a edificação integra o conjunto arquitetônico da cidade e guarda a memória do controle da exploração de diamantes na região. Fechado há décadas por causa do estado de conservação, o imóvel passa agora por um processo de recuperação e revitalização viabilizado pelo Ministério Público de Minas Gerais por meio da Plataforma Semente, dentro do programa Minas para Sempre. A restauração vai permitir que a casa volte a receber a população, estudantes e visitantes, garantindo a preservação do patrimônio para as próximas gerações. Eu sou Vanice, sou engenheira civil, participei do projeto todo, desde a aprovação no IPHAN, nos órgãos competentes. Aí eu tive que estudar bastante sobre a casa, por ser um tombamento individual, que a gente fala, porque a casa é toda, não é só a fachada e etc. O interior da casa também é tombado, porque a gente tem uma pintura no teto, na sala principal lá em cima. Nós entramos aqui, a casa estava bem em ruínas, assim, porque a última reforma que ela sofreu foi no início de 2000, terminou no máximo em 2006, porque o telhado caiu. Ficou fechada, deteriorando desde então. É um imóvel privado? Era a residência do intendente Câmara, porque essa aqui da frente é a casa da intendência, onde tinham as trocas, etc. E aqui era um deles, morava nessa casa na época. Depois disso foram várias residências. Meu nome é Amanda, eu sou decoradora. E eu entrei nesse projeto junto com a Vanice e aí a gente foi contratada para restaurar tudo, né? E então, antes era muito acúmulo de lixo. No primeiro momento a gente teve um trabalho, foi até para limpar. E o tempo todo a gente respeitou as características da época. Então vocês vão ver que a gente tem madeira aparente, vocês vão ver os forros lá em cima, né? Que a Vanice já até comentou que é o forro pintado, que é o grande tesouro da casa. E aí eu acho que a partir dele veio também a ideia do Dom Darcy de fazer um museu lá em cima e tirar proveito desse porão pra gente fazer um café. Então agora a gente também tem um quintal muito grande, que dá até divisa com o Museu do Diamante. Vocês vão conhecer, cheio de coisa linda. Tudo bem, Padre Cristiana? Um prazer. Alegria conhecê-lo. Tudo bem, padre? Prazer ver a gente. Prazer. Quem foi o intendente Câmara? Você tem alguma fofoca dele? Fofoca? Não foi isso que eu perguntei. Essa pessoa que morou aqui, qual que era o papel dela na cidade? Governar a cidade, em nome da corte, em nome do rei. Diante da importância dos diamantes e da mineração para a coroa demarca um território que é chamado de Distrito Diamantino. Esse Distrito Diamantino pegava a comarca do Cerro, né, porque Diamantina pertencia ao Cerro, e aí Diamantina começa, por causa da descoberta dos diamantes e depois do ouro também, a ter uma importância, uma relevância muito grande. Diamantina passa a ter uma importância maior do que o Cerro. Inclusive, Cerro foi paróquia antes de Diamantina. A extração dos diamantes só era possível mediante a autorização da coroa. Então o intendente ele morou aqui, nessa casa, dizem que ele morou também onde hoje é a Casa da Glória, né? Onde é a Casa do Passadiço da Glória também. E a intendência, então, era mais prático, né, para ele, em vez de morar mais acima, morar próximo ao local de serviço, né, que era a intendência dos diamantes. Então, ele era um homem que era responsável pela administração da exploração, não só dos diamantes, mas de toda a justiça, do governo. Ele se reportava, sim, ao governo imperial e ao governo de Minas, a sede do governo da província, né, que era Ouro Preto, né, Ouro Preto, Mariana ali. Aí ele geria essa administração. A figura mais famosa, né, seja a figura dos contratadores, né, porque eram lançados contratos. E aí quem vencia os contratos tinha direito de explorar os diamantes e o ouro. Ele que fazia essa ponte aí e administrava as outras coisas também em volta disso tudo, a justiça, né, o comércio. Era um homem bem importante. Era um homem mais importante. Por isso, Diamantina, pela importância que tinha os diamantes, ela tinha um regimento próprio. Era um livro abominado pelos diamantinenses, chamado Livro da Capa Verde, porque era o regimento do Distrito Diamantino.
Inclusive, se vocês procurarem na internet, encontram cópia, porque a Júnia Furtado é uma grande pesquisadora do Distrito Diamantina. Ela fez uma tradução e um comentário, um estudo só sobre o livro da Capa Verde, que era o livro que regia a administração diamantina. E aqui a grande estrela. Tudo começou por causa do forro pintado, né? É a casa do forro pintado. E é o forro madeirado estilo gamela, né? Que é o estilo gamela. Esse forro fazendo esse desenho. Tô querendo entender um pouco do forro. Justamente o forro não tem registro, não tem registro sobre o forro. Inclusive tem as especulações sobre o forro, né? Quais são os 5 elementos, porque não são elementos assim, ninguém sabe a procedência. Aí existem as teorias, né? Alguns porque são elementos profanos, então são elementos de mais ampla interpretação, né? Então aí tem a interpretação dos 5 sentidos, outros já dizem que é uma cena bucólica simplesmente, e aí tem essas interpretações. Ele estava desse jeito? Desse jeito. A única coisa que eles fizeram, que eu falei que foi essa última obra, deu uma restauração mais por cima, reforçando o madeirado. O forro pintado, antigamente, só acontecia em igrejas e etc. Residência, eu acho que só tem 2 aqui em Diamantina, que é essa e ali acho que é o Pouso da Chica. Por isso que eu não sei, às vezes foi, sei lá, algum encontro desses aí que alguém resolveu pintar e ficou. Várias pessoas que vêm, dos historiadores, falam que são os 5 sentidos. Com a música, com o olfato, as flores, entendeu? A visão. Eu fico procurando isso aí também, né? Mas quase tudo é música, não é? É olfato, tato, não é isso? Visão, paladar, onde que está o paladar? E eu fico procurando nele. Não teve, não é? Eu fico procurando. Eu colocaria esse aqui com o paladar, pode só se entrar no beijo e no tato, não é? Eu acho que é uma coisa mesmo bucólica mesmo, está dentro do bucólico, da vida. Eu penso assim que é uma sala que poderia ser, né, uma sala de estar, uma sala de descanso, né, uma coisa assim. É uma coisa mais bucólica mesmo. A ideia aqui também, nessa sala, a gente pensou, né, em não fazer nada, não colocar nenhum tipo de mobiliário e aí colocar uma música bem assim, envolvente e uma iluminação do teto, tanto que a gente deixou do piso, né? Deixou pontos no baixos para jogar refletores e jogando luz para cima. A ideia também é fazer um museu com a casa do diamantinense. Então a ideia é trazer muita coisa de época e aí em cada ambiente a gente vai estar montando uma história. Então aqui é o escritório. Como se fosse uma residência mesmo com os hábitos do diamantinense. Se morou aqui um homem, né, importante, todo mundo fala, né? Lá na casa do intendente. Hoje, por exemplo, muitos não falam casa do intendente. Hoje, se você perguntar, muita gente vai falar casa do forro pintado. Porque agora o morador ilustre é o forro. Não é? Quais foram os maiores desafios que vocês encontraram? estrutural, eu acho, a princípio. Da gente fazer o reforço estrutural sem eu perder as características originais da casa, eu acho. E eu acho que conciliar também IFAM, prefeitura, Mitra, né, o desejo de manter e a necessidade também, eu acho que foi um grande desafio. Aí tem outra coisa, agora também a solicitação do bispo, a gente está fazendo uma simulação de um garimpo. Vamos lá ver como é que o garimpo tá. Que aqui era a casa do Padre Rolim, né? Essa casa aqui é o Museu do Diamante e ali, esse morro para aqui acima, se garimpava nele. Todo mundo quer achar um diamante. Chance sempre existe, né? É Natalício que está fazendo o rio? Elas estão querendo saber como é que é isso aqui, Natalício. Esse rio que você está fazendo aqui, que é para imitar o garimpo, não é? É para que alguém, quando vem a Diamantina, né, mostrar como é feita a extração do diamante, do ouro. Aí, essa casa tem uma curiosidade. Esse portão aqui, ó. Esse portão, ele dá acesso a um beco. Se você olhar aqui, você vai ver um beco. Ele passa por trás de todas as casas. Por quê? É chamado beco de servidão, por onde os serviçais entravam para atender a casa. Eles não entravam pela frente.
Então eles entravam pelo fundo. Então é um beco de servidão, esse portãozinho aqui. Aí tem, na casa ao lado tem, na outra casa tem, aí ele vai sair na outra rua. Ele tá agarrado aqui, tá vendo? Para a cidade de Diamantina, onde que a gente está aqui localizado? Nós estamos localizados em frente à catedral, mas estamos hoje, atualmente, na lateral da catedral. Vocês têm que imaginar que antigamente, aqui em frente estava a porta da catedral. A catedral era virada para cá. Por isso que aqui é a rua direita. Então você estava de frente para a igreja. Quem estava aqui via todo mundo que entrava e saía da igreja. Era a catedral antiga, a antiga Sé. Ela era virada para cá. Essa aqui é da década de 30. Começou a ser a construção dessa igreja. Abriu essa rua, porque a catedral estava aqui, do lado de cima tinha um coreto, e aqui embaixo tinha um cemitério. Então é uma casa que estava... a casa do homem mais importante, né, no distrito Diamantino, em frente à igreja mais importante da cidade também. Essa casa continua importante para a cidade? Eu vejo que continua importante enquanto centro de memória, né, porque ela guarda, né, o forro pintado, mas ela também é a casa onde morou o intendente dos diamantes, que foi esse homem importante na vida da cidade. Então ela preservar essa memória, preservar a memória da cidade e contar a história. Né? A história, ninguém vive sem história, né? Então é importante preservar essa história. Quer conhecer mais sobre Diamantina? Acesse trem.com.br.